2023, cada vez mais próximos do final deste mês. Depois da manhã, colocaremos ponto final ao mês de agosto de 2023. Então, como ele disse, é um dia especialíssimo porque, na verdade, já estamos na ascensão, no pico, começa o pico agora, hoje, portanto, da semana de trabalho. E amanhã estaremos no topo deste pico. Por isso é que é importante. Ontem falei-lhe da relação sólida, consistente, que deve desenvolver com a sua cara à metade. Falei-lhe também do cartão relativamente àquela disputa entre com quem fica o cartão, entre o esposo e a esposa. O cartão onde está o salário. É esse cartão que me refiro. Agora, alguém diz assim, eu estrategicamente pego numa parte do salário e transfiro para o cartão da esposa. Não funciona, meu amigo, deixe, não vale a pena. Sabe por que é que eu lhe dou esse conselho? Aprenda com um mais velho como eu, está na casa dos 60. Aprenda. Porque, ouça bem o que eu lhe vou dizer, quando o homem tem dinheiro no bolso, numa sociedade como a nossa, bastante consumista, é um alvo das garimpeiras. Esse é o termo, as garimpeiras. Sabe o que é garimpo? Podes fazer extração quando os processos não são aqueles oficiais, né? Os métodos não são os habituais, os clássicos. Chama-se garimpar. Existem garimpeiras. Não estou a usar um adjetivo, não é isso que eu estou a fazer. Garimpeira com as vírgulas altas. E então, estas garimpeiras, quando se aperceberem que o amigo já tem no seu cartão, vão lá ter, vão lá buscar. E então, um amigo, tornou-se meu amigo agora, cruzou comigo no domingo, dentro de uma loja, ele disse assim, Mário, eu tenho 2 esposas, então como é que eu faço? A quem é que eu entrego o cartão? A sua mulher, você só tem uma. A outra é concubina. Você só tem uma esposa. Esposa é só uma, porque esposa é aquela que casa consigo. Se ela é oficial, se você oficializou, então pronto, tem de repartir pelas 2 casas, mas deixa a responsabilidade com ela, com a senhora, sua esposa. Também são filhos dela. São filhos dela. Se você não legalizou, não oficializou essa relação extralar, meu amigo, você está em maus lençóis. Está em maus lençóis. Nem devia ter para já uma segunda casa. Está errado. 2 casas porque se você, mesmo tendo 2 pernas, só anda num caminho. 2 casas para quê? Quer ser o quê? Quer mostrar o quê a quem? E depois acontece aquilo que nós vamos ver daqui a pouco no programa. Vamos ver daqui a pouco no programa. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Recém-nascida é encontrada num contentor de lixo com ferimentos que terão sido provocados por ratos ou insetos. Aqui em Luanda, ainda, e na zona do Benfica, um homem foi detido por supostamente tirar a vida da esposa usando a faca de cozinha. Aqui os factos fazem eco. Roda. Já vamos ao trânsito. Eu vou dar rapidamente um conselho às raparigas. Meninas, ouçam lá em casa. Meninas, se não está numa fase que lhe permita ter já um esposo, casar ou engravidar, não engravida. Vamos ver porquê. Mas antes vamos ao trânsito. Temos imagens que nos chegam. Deixa-me cá ver. Antes que eu. Já sei, estamos no. Isto é. Já sei onde é que estamos. Bairro Palanca, não é? Esse é a Shoprite do Palanca. É, a Shoprite do Palanca. Pensou que eu não sabia. Eu conheço Luanda como a palma da minha mão. Se conhece as províncias do país. Temos imagens que nos dão um ângulo e que nos permite perceber a circulação que é feita no sentido estrada principal e interior do bairro Palanca. E aqui este ponto tem sido frequentemente usado
para fazer carga e descarga de pessoal, e até porque tem aqui uma placa indicatória, um sinal vertical que indica que esta é uma zona de paragem. Agora, a questão que se coloca é, esta paragem foi concebida para transportes, para viaturas de transporte coletivo, ou também pode ser usado, este ponto pode ser usado, é a pergunta que você se coloca lá em casa, mas deixa-me já ajudar-lhe. Pode ser usado sim, este ponto pode ser usado para se fazer a paragem, não é? E fazer a recolha e naturalmente também largar aqui o pessoal. Agora, as marcas que deviam estar no asfalto e que nos permitissem aferir se esta estrada permite 2 filas, não é possível perceber. Mas temos aqui 3 vias, na verdade são 2 vias, porque as outras viaturas estão paradas, estão nesta zona muito encostadinhos portanto, ao Lacil, na berma. Agora, sem as linhas no asfalto não é possível perceber. Tende a haver imediatamente a colocação de linhas aqui no asfalto, para que consigamos ter uma imagem. Já assim é difícil perceber se pode-se fazer a circulação com estas 2 vias de circulação. Portanto, temos aqui 2 faixas de rodagem. Do lado esquerdo, a faixa de rodagem do lado esquerdo, aí sim, já se pode ver que é possível, é permitido fazer então 2 vias de circulação, porque nós podemos ver essas linhas que são descontinuadas, nós conseguimos perceber que ela divide então o asfalto em 2. Dito isto, podemos perceber que a circulação... Agora, aqui já sabemos que nesta zona existiu uma passadeira, mas se olharmos agora não há sinal nenhum. Ou seja, não há legitimidade para esse processo. As pessoas estão a usar esta zona para fazer o atravessamento, mas não há marcas que legitimem este atravessamento. E agora uma outra nota, e esta é negativa. Os cidadãos estão a atravessar de um lado para o outro em qualquer espaço da extensão desta estrada. Correm diante das viaturas e podem ser colhidas como aquele cidadão que vai todo vaidoso, já sabe que está a fazer atravessamento no local inapropriado, vai todo vaidoso com as mãos nos bolsos. Muito obrigado, CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Podemos ir para mais um ponto. Vamos aguardar que o CISP nos dê um outro ponto da cidade capital. Daqui a pouco vou mostrar-lhe algo que é bastante terrível. É bastante terrível porque magoa, choca. Todo o coração bom ficará magoado, chocado, choca moralmente uma sociedade, o que vamos ver daqui a pouco. Este é o viaduto do Nzamba 2. Está a ser feita uma circulação mais lenta, mais pesada no sentido cidade, zona sul, porque nesta altura muita gente, sobretudo aqueles que trabalham no regime do horário público, já estão a ir para casa. E nós temos uma comunidade muito forte que vive na zona do Benfica e arredores. Por isso é que nós vemos que no sentido centro da cidade, zona sul, a velocidade é muito mais reduzida. Aqui continuamos com o mesmo problema, o problema das linhas no asfalto, as raias oblíquas já não se vêem e temos este carro que vem se posicionar aqui no enfiamento da curva. Olha onde é que a viatura está parada. Ao lado deste contentor de lixo e aqui, por esta operação feita pelo automobilista dificulta de grande maneira a manobra dos outros que vão entrar para esta zona, que vão em direção ao aeroporto, porque ele para no enfiamento da curva. Mais grave ainda, para além de estar no enfiamento da curva, ele está muito deslocado da berma. Está muito deslocado do Lacil. Uma operação irregular. Agora, o que se passa é que ele pode fazer isso e ninguém lhe chama razão. Ele sabe que pode fazer isso, ninguém vai lá ter, as imagens mostram, muita gente está a ver, mas vai continuar a fazer porque não há uma atitude forte, enérgica, para se pôr cobro a esta situação, para se estimular isso de uma vez por todas. Outra nota negativa. Nós vemos aqui o passeio a ser usado como zona mercantil. Amigos, isto chama-se passeio.
passeio, P-A-S-S-E-I-O, passeio, para passar. Não é para sentar, formar aqui uma quitanda. E depois começamos a ver que a circulação está dificultada, porque as pessoas colocam os seus artigos aqui para vender. Terrível. Muito obrigado ao Centro Integrado de Segurança Pública. Voltaremos ao trânsito a qualquer altura e também teremos ainda hoje o nosso gráfico. Temos o gráfico relativamente à sinistralidade rodoviária, vamos ter, sim senhora, o nosso gráfico também. A qualquer altura teremos o nosso gráfico. Ora, muito bem. Isso lá em casa. Isso parte-nos o coração. Choca-nos. Acaba conosco. Pessoas de bom senso. Eu não sei por que carga d'água algumas mulheres engravidam. Sinceramente. Mulheres, vocês engravidam por quê? É uma pergunta que eu faço às mulheres. Engravidam por quê? Qual é o propósito? Por que é que vocês engravidam? Sim! Eu desconfio que há mulheres que engravidam para prender o rapaz. Começa a namorar com alguém e ele diz, olha, para que esse homem não vá embora, vou engravidar. E depois, quando sente que as expectativas não foram correspondidas, ela se comporta da forma mais reles, mais vil possível. Da forma mais animalesca possível. Por que vocês engravidam, mulheres? Ah, não, fui enganada. Quem foi que disse que você, por falta de ser enganada, tem de engravidar? Não? Existem métodos hoje contraceptivos que impedem uma gravidez não desejada. Foi achada uma recém-nascida. Prepare-se lá em casa. Prepare-se mesmo. Ela foi encontrada num contentor de lixo. E agora, ela está com ferimentos graves porque terá sido atacada por roedores, ratos. Roeram-lhe o lábio superior, a bochecha, o nariz. Porque uma inconsequente engravidou e deitou fora a criança na lixeira. Você que deitou fora essa criança, você, deixa-me dizer, você que deitou fora essa criança, a justiça vai lhe cair em cima. É melhor arrepender-se já. Vamos a essa história, Regi, que eu já regresso. Vamos à história. Vamos à história. A Jerusa Freira, conta-nos a história. Roda, Regi. Hoje vamos falar de uma bebê especial, a menina que, segundo a equipa médica, foi encontrada no lixo no dia 27 do corrente mês, com graves lesões, supostamente abandonada pela mãe. Isto é em Viana, na zona da estalagem, uma criança abandonada num dos contentores de lixo naquela área, infelizmente com várias lesões ulcerativas, isto provocada por mordedura de ratos e que incluía as lesões na região do nariz, dos lábios superiores, da bochecha, da orelha e várias lesões em todo o corpo. A menina foi batizada pela direção do hospital como Luna Vitória, que deu entrada de uma forma que não agradou os profissionais desta unidade de saúde. Infelizmente é difícil pensar quão bárbaro esta senhora foi. Deixar a criança mal nasceu e no lixo. A criança está nesse estado. Não sabemos bem como será o futuro desta criança por causa do grau das lesões. Luna Vitória lutou contra ratos, lixo, moscas e tudo o que tinha na lixeira, até a chegada dos efetivos dos bombeiros. O médico que acompanha afirma ainda que tudo estão a fazer para a melhoria desta menina, mas temem que o quadro venha a agravar-se
por várias razões. Infelizmente, a criança está numa situação crítica ainda, com muitas áreas de necrose. O nosso maior temor é que isto evolua para uma infecção generalizada ou mesmo uma infecção que acometa o cérebro, pela intensidade e pelo grau das lesões. A unidade está equipada de acordo com as normas internacionais de saúde para atender os recém-nascidos com várias complicações, onde a organização é a palavra de ordem. Temos materiais suficientes, temos cá os monitores, temos incubadoras e não só, todos os aparelhos, aqueles apropriados para então desempenharmos esse serviço de neonatologia, temos cá no hospital, temos recursos humanos que dá para aguentar. O serviço tem sido muito, mas quando o serviço é muito bem organizado, nada falha. Como Luna Vitória, estão internados outros recém-nascidos. A sala aberta desta UCI chega a receber 20 bebés por dia. A prematuridade e o tétano neonatal estão entre as patologias mais frequentes. Seguem internados na enfermaria neonatal da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Materno-Infantil Dr. Azancod Menezes, 12 recém-nascidos. A grande preocupação destes profissionais prende-se com o internamento de um bebê que foi encontrado no lixo com grandes traumatismos causados por ratos. O estado desse bebê inspira cuidados. Neste momento está a ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar e merecerá atendimento médico no serviço de cirurgia de maxilofacial. Com imagens de Diogo Bernardo, Jerusa Ferreira TPA, na UCI do Hospital Materno-Infantil Dr. Pedro Azancod Menezes. Por quê? Por quê, mulher? Por quê? Por quê? Por quê? Quem lhe obrigou a engravidar? Ninguém. Já vamos a este assunto. Regito, temos aquele vídeo. Põe aquele vídeo. Põe o vídeo a rodar. Vamos, roda o vídeo. Vamos ver o que é que temos aí no vídeo. Olha, por favor, deixa seguir esse vídeo. Presta atenção lá em casa, o que é que está a acontecer? Oh, meu Deus do céu, o que é que nós estamos a ver? Que imagens são estas? É um cidadão vietnamita, o que é que está a acontecer com esse cidadão? Olha a comunidade enfurecida. O que é que está a acontecer? Olha para esta comunidade enfurecida. Aos gritos, tem som? Pode deixar, levanta o volume do som, levanta o som. Dá som aí, temos som? Olhem para isso. Olhem para isso. Olhem para isso. A espancarem um cidadão vietnamita. Olhem para isso. Sangue nas mãos. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer, meu Deus do céu? O cidadão a ser brutalmente espancado. Isso aconteceu na província do Kwanza Norte. Foi agora no final de semana. Cidade de Ndalatando. Uma comunidade enfurecida. Oh, meu Deus do céu. Olha a agressão, olha para a violência. Meu Deus do céu. Pode dar a imagem. Eu vou falar-vos disso daqui a pouco. Preparem-se, vou falar-vos disso daqui a pouco. Sociedade, temos de ter mais cuidado com alguns comportamentos. Daqui a pouco, vamos contar-lhe isso. Daqui a pouco. Vamos receber o professor Pedro Castro Maria. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo irmão, camarada, companheiro e amigo Mário Santos. Este boa tarde é extensivo também a toda a equipa de produção desse maravilhoso espaço que é o Ecos e Fatos, que forma e informa, mas também, como sempre, ao nosso respeitável público telespectador. Boa tarde, angolanas e angolanos. Deixa-me só aproveitar a oportunidade para enviar um forte abraço ao professor Júlio Quental, ele que está a recuperar, portanto está acamado e está a recuperar, está mesmo neste momento, provavelmente já o teremos amanhã, está a convalescer e então, professor Júlio Quental, o abraço desta equipa que o ama do fundo do coração. O abraço vem desde a regia, a Marília envelha assim um aceno a partir daqui. Oxalá amanhã esteja conosco, grande servidor da pátria, também através desse programa. Companheiro Júlio Quental, votos de rápidas melhoras, na graça de Deus. Professor, dito isso, eu fico intrigado porque não consigo perceber
Se uma mulher não é forçada a engravidar, eu não sei se há mulheres que são obrigadas a engravidar, alguém aponta-lhes uma pistola e diz tem de engravidar, para depois, de repente, descartar-se de um bebê vivo no lixo. E agora a criança corre o risco de ter uma infecção generalizada, porque foi atingida, foi atacada por ratos. O facto narrado pela repórter Jerusa Ferreira, creio, a partir do Hospital Materno-Infantil Pedro Azancó de Menezes, denota uma crise que o subsistema das relações familiares, enquanto parte do grande sistema social, vem experimentando nos últimos anos, para não dizermos décadas. É preciso aqui considerar que, geralmente, essas jovens que a dada altura engravidam, suportam os 9 meses, depois dos 9 meses, ou seja, após o parto, tendem a livrar-se do fruto do seu ventre dessa maneira. Isso decorre de como foi o processo da gravidez, por um lado, mas também o tipo de laços familiares que essa jovem vem desenvolvendo, outra possível causa, mas ainda há a considerar depois qual é o papel do indivíduo, do pai com quem ela engravidou. São geralmente jovens ainda numa idade bastante nova, ou seja, Pais provavelmente prematuros. adolescentes ou jovens aí na casa dos 18, 19, 20, 21 anos, não passam muito disso. O que pressupõe dizer que trata-se de casos de gravidez precoce, fora de tempo, antes do tempo, porque muitos dos pais hoje dessas jovens também há muito tempo demitiram-se do seu papel de educadores na transmissão de valores corretos para que essas jovens e esses jovens rapazes e raparigas assumam uma postura educativa consentânea a uma prática sexual no tempo próprio. Fazem sexo de forma desregrada e ainda por cima sem recurso a estratégias de planeamento, sem recurso a métodos contraceptivos. As pessoas podem ter relações sexuais, mas é preferível que isso seja no âmbito de uma relação já reconhecida pela família, no âmbito de um casamento, ou pelo menos no âmbito de um namoro bastante responsável, cuja finalidade vai ser mesmo a união. Agora, essas relações sexuais desregradas, a bel prazer, influenciadas às vezes pela frequência regular e sem responsabilidade das redes sociais, a influência da pornografia, a influência de amigas do bairro, do colégio, etc., etc., resultam sempre em crianças não desejadas. E mais um caso da menina Vitória, que não pediu para vir ao mundo, vítima da irresponsabilidade de pessoas que deviam perceber a concepção como um ato sério. E mesmo essa questão de que as mães são por naturezas pessoas, as mulheres têm um coração voltado a amar, mesmo o amor deve ser cultivado socialmente. As pessoas devem receber formação até para amar. E também... Sendo... Não é assim taxativamente uma característica inata que qualquer... Está ali o caso, porque se as mulheres nasceram para amar, como é que conseguem colocar fora? Quer dizer que não foram suficientemente socializadas para desenvolver um amor maternal no sentido de perceber o valor da vida humana, Mário. Agora, também há aquele caso, juntando já essa linha de cogitação, de mulheres que até se envolvem com homens já casados. Portanto, são as tais capelinhas que muita gente, e alguns até mais velhos, assim, da minha faixa etária e um bocadinho mais acima.
que não tem juízo também, tem a sua relação, e quando ele procura prazer fora de casa, dentro, já que ele está a fazer isto, fora do ambiente que lhe é permitido, familiar, que é onde ele tem compromisso no social. mínimo que o fizesse, nós não é que estejamos a chancelar isso por baixo, mas que o fizesse dentro desta linha defendida, que é proteger a relação. Não, vai, e as raparigas também deixam-se levar, porque acham que encontrou um partido. Por vezes por carência material. Exatamente. Por carência afetiva. O tio pagante. Por vazio emocional. Porque a família não deu a direção suficiente na vida dessa jovem. Há depois esse envolvimento de fato com pessoas muito mais velhas. Muitas dessas raparigas vão à busca do afeto mesmo, do aconchego paterno que não tiveram. Mas na maioria dos casos, como consequência da carência material, o tio que vai sustentar algumas despesas como o cabelo brasileiro, a peruca, o iPhone e outras necessidades da rapariga, e fazem-se esses envolvimentos depois sem as precauções necessárias e, obviamente, as consequências podem resultar também numa concessão imprevista, indesejada, entre aspas. Se o indivíduo faz sexo sem a devida proteção, obviamente sabe que a consequência pode ser uma gravidez. Ponha, por favor, Regi, 15015. Ponha aí embaixo, 15015. 15015. SOS Criança. Por favor, ponha 15015. Exato. Olha para esse número. Se você vir alguém naquela zona de Viana, estalagem, uma senhora que esteve grávida até anteontem e já não está grávida, ninguém sabe onde é que está o bebê, desapareceu o bebê, denuncie já imediatamente. Está aí o número, 15015. Anota esse número, diz, olha, aqui ao lado da minha casa há uma senhora que esteve grávida e já não está grávida. E você que deitou fora esta criança, você que deitou fora esse bebê, a justiça virá. A justiça vai cair lá em cima. Muito obrigado, Regi. Ponha de novo aquele vídeo que estava a ver há bocadinho, por favor. Vamos ver outra vez aquelas imagens perturbadoras. Pode rodar. Presta atenção a essas imagens. Isso aconteceu agora no final de semana, o último final de semana, na província do Kwanza Norte. Temos aí uma comunidade enfurecida a agredir o cidadão vietnamita. Veja o que está a acontecer. Varapaus a agredirem um cidadão, ele está numa motorizada de 3 rodas. Veja a agressão que está a acontecer. Olhem para esta agressão. Violência. Violência. Violência grátis. Isso é assim? Hã? O que é que aconteceu? Deixa-me dizer que no final de semana, agora no final de semana, estes cidadãos que estão nas imagens vietnamitas, eles são proprietários ou trabalham numa fazenda, a Fazenda do Jó. E então, dentro da fazenda, trabalha um cidadão angolano que se chama Nelson. O Nelson é irmão da mãe de uns desses meninos que estão nesta moto. O cidadão vietnamita, percebendo que os meninos não têm calçados nem roupas para se cobrirem do frio, conversou com o Nelson, foram à casa dos pequenos, falaram com as mães e levaram os miúdos até ao mercado para comprar calçados e roupas. A sociedade achou que eles estavam a traficar seres humanos. Ouça. Você que sai de casa e entra na confusão, não sabe o que está a acontecer. Há muita gente que, quando ouve um barulho, sai.
Porque há muita gente aí para um sítio, também vai. Um dia você vai matar alguém inocente por causa dessa apetência em se envolver assuntos que não são seus. Em Cabinda, assassinaram um cidadão assim, inocente. Mas vamos a esta história primeiro. E vamos tentar perceber se vale a pena comportar-se como eles se comportaram. Roda, Roger. O vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais mostra como tudo aconteceu na noite do último fim de semana. Em causa, suposto sequestro de 7 crianças no Kwanza Norte por cidadãos vietnamitas, e a população reagiu assim. Mas, segundo relatos, tudo não passou de um mal-entendido. Para o efeito, fomos então ao encontro dos envolvidos a mais um facto que faz ecos. Num dos bairros periféricos de Ndaletando, encontramos Cláudia e Domingas, mães das crianças, contam o que realmente ocorreu e que nada tem a ver com sequestro. O próprio João trabalha com o nosso menino, com a sua. Trabalha com o Nelson, nosso irmão de pai e mãe, trabalha com ele. Então, eu disse, não, como o bebê está a sentir muito frio, né? O clima está muito com frio. Então, pegando as crianças, foram comprar casaco. Ainda não tiveram de questões de criança, não. Eu posso acudir na mãe, não fizeram mal na criança. Isso me ajuda, assim. E nesse dia, me encontraram mesmo só eu. Assim que me encontraram só a minha mamãe velha não estava. Meu irmão chegou, o Nelson. Disse, onde estão as crianças? Eu disse, não, as crianças estão girando mesmo aqui. Chamei as crianças, disse também procura o teu filho, porque ele disse para levar minha família na praça, vai comprar roupa para ela, chinela. E eu disse, não, as crianças estão mesmo aqui. Peguei, chamei as crianças, falei, Giovanni, você como é mãe velho, vai conseguir controlar bem o Joãozinho e a Oriana. Leva também essas crianças para o bolso do caçoa, comprar roupa para ela, chinela e calçado. De acordo com elas, o cidadão vietnamita tem frequentado a casa da família, mesmo porque é patrão do pai de uma das crianças e tio das demais. Nosso pai morreu dia 14 de fevereiro, a nossa mãe morreu em 2003. Nós ficamos até hoje, nunca pensamos se vender uma de nós. Agora hoje criamos nosso filho no sofrimento. Apareceu alguém que quer ajudar, temos intenção de vender filho, nem nada disso que você está a pensar. Ele só queria ajudar, porque está vendo mesmo, quando vem aqui encontra as crianças, estão a tremer de frio, encontra as crianças descalço. Fomos à fazenda do Jó, o patrão, e encontramos Nelson, o funcionário. Na noite do tumulto, também esteve presente e sofreu vários golpes que lhe causaram ferimentos. Eu sofri a cabeça, todo o corpo mesmo, porque eu estava a proteger as crianças, eu estava a baixar para proteger a criança, mesmo o chefe, eles quiseram puxar o chefe, os dois chefes, mas eu não deixei. Eu preferi mesmo me alejar mesmo. Era pedra? É pedra, garrafa, areia, depois você tenta ficar assim de pé, eles vêm, tiram com coisa, com a areia na cara. O cidadão vietnamita diz que a intenção era apenas prestar ajuda. Trabalhador meu aqui, são está quase chegou de pessoa. Fica mesmo, só 2 quartos. Mas dormir, não tem cama, dormir no chão, não tem cama com criança. Assim, eu vejo assim, agora eu vejo não tem nada, eu vejo ajudante dele, trabalho. Eu sempre visito a família dele para que tem comida e não ajudante dinheiro compra comida. Kikani, pai de 3 outras crianças envolvidas, diz que, apesar de tudo, o facto deve ser investigado profundamente. O que eu pretendo é assentar com a família, saber se é mesmo, na verdade, é para lhes comprar a roupa ou tem uma outra intenção. Portanto, o Serviço de Investigação Criminal no Kwanza Norte já se encontra no encalço dos factos. Bom, agora a comunidade, a sociedade angolana, de repente começou a adquirir uma outra postura de investigador e juiz. Ele investiga e conclui já, professor. Portanto, eles estavam em número superior. E nesta altura que eles rodearam a motorizada, os moradores cercaram a motorizada. Eles já estavam de regresso a levar as crianças para casa. Caríssimo Mário,
nem os juízes e os investigadores formalmente constituídos pelo Estado angolano têm o direito de fazer tanto uso da violência contra cidadãos. Nem que a priori, de fato, os cidadãos vietnamitas estivessem a cometer raptar aquelas Exatamente. crianças. Primeiro, mesmo que fosse essa a realidade. Ninguém tem o direito de fazer justiça por mãos próprias, seja qual for o caso. Por isso é que as autoridades judiciais e policiais estão formalmente constituídas para o efeito. Segundo, ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém está autorizado a fazer uso gratuito de tanta violência. É repugnante, é triste. E a cidade de Ndalatando tem um bom histórico da contribuição, pelo menos nos setores da educação e de saúde, num passado não muito distante, de cidadãos de nacionalidade vietnamita. É uma marca, é um simbolismo que fica. A dada altura, em Ndalatando, a maioria dos médicos do Hospital Provincial do Kwanza Norte eram vietnamitas. A dada altura, em Ndalatando, grande parte dos professores do Instituto Médio Normal de Educação Comandante Benedito, aonde eu frequentei da 9ª à 11ª classe, os professores eram de nacionalidade vietnamita. A que se deve essa violência tão gratuita, a que se deve essa fúria contra esses cidadãos? Se de facto se tratasse de rapto de crianças, e em se tratando até de uma comunidade onde havia muitas pessoas que imobilizassem os supostos raptores, e creio que daí para uma esquadra da polícia não distariam muitos quilômetros, para além da existência dos telemóveis, e os números das esquadras hoje estão ao alcance dos cidadãos. Essa cultura da violência que vai se enraizando em muitas das nossas comunidades demonstra a grande crise de valores morais, cívicos, a hospitalidade do cidadão angolano na boa recepção que sempre tem para com os cidadãos estrangeiros. O angolano não é, por característica, alguém muito dado à xenofobia. Principalmente uma zona como Kwanza Norte. A repulsa pela presença dos estrangeiros. Não é. Não é nossa cultura. E a comunidade de Ndalatando, eu vivi 4 anos em Ndalatando, para além de que a minha esposa é natural de lá. A comunidade de Ndalatando é uma comunidade de bem, de paz, de amor, de harmonia, de onde estão a vir essas práticas de agressão, de violência. Há que se trabalhar muito na educação dessas gentes, senão poderemos ter outro dissabor. Mas agora, e é preciso, sobretudo, apostarmos seriamente na educação das novas gerações para perceber que a vida em sociedade tem regras, tem normas, apela para a sã convivência, pelo amor ao próximo. Agora, também não podemos deixar de dizer isso, caro Mário. Os principais protagonistas dessa ação têm de ser identificados. Já estão localizados, estão identificados, estão. Prontos. A minha alma, de alguma forma, fica sossegada, porque também, no exemplo da sanção negativa, da punição, que por vezes se podem retrair outros cidadãos a futuramente comportarem-se da mesma maneira. Muito bem. Professor, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. É um regalo ouvir o professor. Marezo Fanguiano. Está-se aqui dele. Professor Pedro Castro Maria, sociólogo. Lá em casa, você não é juiz, você não é investigador, você não é juiz. O que você pode fazer é ajudar as autoridades quando estiverem em presença de um ato criminoso ou que pressupõe que isso pode acontecer. Você pode denunciar, está o número, denuncie
ou até depois de cercear, de cercar o cidadão que estava a cometer essa infração, vocês fazem o quê? É reter o cidadão e aguardar pelas autoridades. Não faça justiça por mãos próprias. Você pode passar de elemento com razão e acabar atrás das grades. Isso não. Isso não. Diga não à violência gratuita. Não, não e não. Lá em casa, se você for convocado pelos amigos para ir e se envolver numa ação como essa, não vá. Não aceita. Senão você vai parar atrás das grades. E agora preparem-se, vamos castigar esse comportamento regime. Vamos lá! Vai um chicote! Vai! É isso mesmo. Aí está o número de denúncia. Muito obrigado, Regi. Muito obrigado. Oh, meu Deus do céu. A cidadã Milonga Sebastião, 42 anos. Ouça, mulher, não leve de forma descontraída uma ameaça feita pelo seu companheiro, se for da seguinte forma: eu vou matar-te um dia. Não leva isso de forma desportiva. E há muita gente, muitos familiares, que ao invés de repente sentar e dizer, olha, cada um vai para o seu caminho, encorajam a mulher a seguir. Não, é só continuar, ele falou da boca, não falou da boca para fora. Quando um homem, ouça mulher, quando um homem que casou consigo, tem filhos, a senhora Milonga viveu 20 anos com um homem que lhe tirou a vida, o Nelson. 20 anos! 20 anos! Agora, no dia 9, aqui no Xinguari, essa senhora já saiu várias vezes da casa onde ela morava com esse tal de Nelson. Saiu várias vezes, regressou sempre. Houve uma discussão agora no dia 9. O tal de Nelson pega numa faca da cozinha, faca de cozinha que estava na cozinha, e dá-lhe um golpe no pescoço. A mulher ainda foi socorrida, foi levada até o posto médico, acabou por morrer. Termino com isso. Quando o homem começar a dizer, eu vou matar, chega. E se ele insistir, denuncia as autoridades. Agora, aqui é um grande problema, você vai vir nessa história. Essa senhora até denunciou, fez uma queixa, mas como quem devia tratar do assunto atrasou, perdemos a vida da senhora. Vamos a essa história que eu já regresso. Roda. Este cidadão está a ser acusado de matar a sua mulher de 42 anos de idade, que em vida se chamou Milonga Sebastião, no passado dia 9, por volta das 16 horas, no bairro Xinguari, no município do Talatona. Houve um desentendimento entre o casal e o detido, tomado pela ira então, em posse de uma faca de cozinha, desferiu um golpe no pescoço da vítima. Socorrida que foi para o posto médico, localizado também no mesmo bairro Xinguari, portanto, horas depois acabou por perder a vida. Portanto, então, logo os operacionais do SIC tomaram conhecimento da situação, desdobraram-se ações operativas, culminou então na sua detenção. Com lágrimas, os familiares da Milonga choram pela perda e contam como era o relacionamento deste casal e dos momentos partilhados durante os 20 anos. Todo o comportamento foi mau. A minha filha já chegou a ser bandeira 2 vezes. Mas essa vez não conseguiu lhe apanhar. Ele fugia sempre, a minha filha. Mas ele procurava encontrar. Bem, isso foi numa terça-feira. O meu sobrinho me ligou, já era por volta de 16 horas, 16 e tal. Ele me disse que o Nelson tentou forcar Didi, mas ainda estava em vida. Mais tarde não foi mais o meu sobrinho que me ligou, foi os vizinhos. Senhora Isabel, eu falei assim, sou eu. Infelizmente, tinha uma notícia. Eu falei, o que é que se passa? Também não tinha, minha mente também não estava aí. Ele disse, o Nelson enforcou de dia e acabou por morrer. Aquilo me apagou. Aquilo me apagou, porque no mesmo dia eu falei com ela.
com ela de manhã, ela disse, Zita, eu sou tua dos meus filhos. Eu fui no INAC, e o INAC deu um envelope para ele entregar. Eu falei, minha irmã, a casa onde você saiu já não entra. O porta-voz do SIC aconselha ainda os casais a pautarem pelo diálogo com os seus parceiros. Temos tido casos desta natureza, em que os casais não se conseguem entender, partem para a briga, por vezes até utilizando objetos contundentes, objetos perfurantes, e que tiram a mesma vida, tanto de um ou do outro. Então, o que nós aconselhamos aqui é a calma, porque o diálogo leva-nos à resolução de muitos problemas. O cidadão já foi presente ao Ministério Público para a responsabilização criminal. Olha, há famílias que até têm um discurso bem elaborado. Não, filho, aguenta, nós até somos religiosos. E quando vocês fazem a jura, é até que a morte nos separe. E aconteceu. Por que a família, quando se apercebeu disso, não insistiu na ruptura? Ela até tentou. Há cidadãos como estes que não vale a pena insistir. Há pessoas como estas que não servem para nada. Um homem que bate na mulher, não vale nada. Homem que bate na mulher não vale nada, vale zero. O homem que bate na mulher vale zero. Só tem cinto e calça, mais nada. Você não tem capacidade de gerir o relacionamento com a mulher? Não tem capacidade para gerir? Meu Deus do céu. Doutor Alcântara, por favor, junte-se a nós. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Boa tarde. Extensivo lá à casa aos nossos telespectadores. Muito bem. Se olharmos para o assunto, para este assunto, mas de forma forense, há um histórico, portanto, que devia ter sido observado com atenção, não é? Porque são 20 anos de violência, por aquilo que ouvimos. Ok. Mário, como os nossos casos são sempre muito quentes, permita-me que eu faça um recuo, porque aquelas coisas que nos tocam lá no coração, sempre pensamos dizer alguma coisa aos nossos telespectadores, às nossas mães e aos nossos pais. Eu gostava, pegando o fio da abordagem que o Dr. Castro Maria se referia aqui, sobre a nossa criança que foi abandonada, deixa-lhe dizer que no âmbito da psiquiatria e da psicologia... A aluna Vitória? Exatamente. Que foi deitada no contentor. Muitas vezes o que acontece é que, em função dos problemas que a mãe que teve a aluna foi passando, foi abandonada, se calhar não se alimentava bem, e depois cai em depressão, pensando que não tem marido, porque quem não tem marido e apresenta uma gravidez sempre representa uma vergonha social para a mãe, o pai e também os vizinhos. Isto põe as mulheres a cair em depressão. E na hora do parto, por causa daquelas contrições, a mãe da aluna possivelmente terá entrado em transformações e o dispositivo psicoemocional entrou em queda. Quero com isto dizer que a criança poderia ter nascido com a mãe em depressão. Isto a psicologia e a psiquiatria tratam destas matérias. É por isso que o nosso Código Penal também, de certa forma, sente alguma pena do ponto de vista da culpa e do castigo que se aplica às mulheres que matam os filhos na hora do parto. A psicologia fala do transtorno pós-parto ou depressão, transtorno de puerpério. Quer dizer que a mãe, ao nascer, devido à depressão, muitas vezes perde o controlo, o afeto vaza, fica um vazio nela e depois acaba por deitar a criança. Era essa questão também que tínhamos que ver. Atenção lá em casa, dentro da subjetividade, porque senão as raparigas depois começam a encontrar essa cobertura. Exatamente. Vou agir assim porque eu vi na televisão. Não. O conselho, é dentro de uma subjetividade. O conselho, Mário, é que
nós familiares que estamos próximos da nossa irmã que está grávida, temos que estar ainda muito próximos, ir conversando com ela para saber se ela está bem ou não. Este é o conselho que gostávamos de lançar à nossa família. Mas bem, como a criança ficou, o SIC, por via de ADN da criança, possivelmente poderia conseguir localizar a senhora. Agora, quanto ao nosso problema... O Nelson. O Nelson. Põe a imagem do Nelson em regime, por favor. Ai, amigo Nelson. O amigo Nelson... 20 anos com a milonga. Comete o crime mais hediondo que existe. O homicídio, ainda mais com facadas. É preciso ter uma raiva fóssil, aquela raiva forte que não se controla, para colocar 5 facadas na mulher. Porque, por norma, o que acontece, Mário, nós estamos chateados por causa de uma situação, colocas uma faca, vês o sangue a saltar e abandonas. E há o arrependimento. Exatamente. E corres a chorar. Se o nosso amigo não fez isto é muito complicado. E tal como dizias, estas questões do marido que mata a esposa ou o esposo que mata, ou a esposa que mata o esposo, têm sempre histórico. Não acontecem de um dia para o outro. Acredito, o pai que falou na televisão e a irmã, como eles próprios disseram, já havia muitos problemas na relação. Já se separaram algumas vezes. Exatamente. E deram conta que o comportamento do Zeca... o comportamento do Nelson era um comportamento do tipo intermitente. Dias está bom e dias maltrata a mulher. Se conversaram 3 vezes, que é o máximo que se conversa, deviam ter primado pelo corte terminante da relação, que cada um iria para o sítio dele. Assim, se calhar poderiam criar melhor os filhos e se calhar também no futuro tornarem a ser apenas amigos. Aqui, o Nelson, há aquilo que chamam síndrome de infidelidade. O Nelson, acreditamos, que desconfiava tanto da mulher, questões de ciúmes patológicos, a pensar que a mulher sempre que saísse, talvez... Tem uma outra relação. Exatamente, tem uma outra relação. Ou está a ser cortejada por uma outra pessoa. Exatamente. E quando a mulher voltasse, o Nelson maltratava, disparates, ofensas de fórum, traumas de fórum psicológico que ele provocava e também físicos, e depois o Nelson se calhar ficava ali a chorar e dizia que faço isso pelo amor. Aparecia aquele canto vibratório que qualquer homem que tem problemas psicoemocionais, que tem ciúmes patológicos ou doentios, opta. Os doentes patológicos, do ponto de vista dos ciúmes, sempre criam um canto vibratório, uma linguagem de sensibilização, até ajoelha, chora. E são também controladores de telefones. E sempre dissemos aqui no acto, no Ecos e Factos, a partir do momento em que o nosso parceiro, estamos a falar o telefone, e fica, estás a falar com quem? Mostra cá o número. É um super controlador. Exatamente. Esta relação é iminentemente de risco. Se continuar depois de convocar os padrinhos ou os pais, os grandes amigos em 3 sentadas, se esta relação não se cortar, de certeza ouviremos que a nossa irmã vai para o cemitério ou foi para o óbito. Por isto aqui é preciso ter muita atenção. O convívio de 23 anos era tempo suficiente para sabermos do comportamento intermitente que o Nelson tinha e acabar com a relação. Estamos aqui a dizer que é perigoso convivermos com pessoas que nos maltratam tanto e depois de 2, 3 conversas tudo continua na mesma, era bom que nos fôssemos separar. Por último, relativamente ao Nelson e à Didi, que à família nós endereçamos os sentimentos de pesar. Quando há uma denúncia de tentativas de homicídios na relação de um casal. Sim. E há uma denúncia feita junto dos departamentos... Da polícia. Exatamente. Qual é a rapidez que deve ser utilizada na ótica do Dr. Alcântara? Repara ali uma coisa, Mário. Nós temos as nossas esquadras e os piquetes. Aliás, Mário, sempre se diz que esse tipo de problemas enquadrados nos crimes públicos pode ser o vizinho que sempre escuta
o outro vizinho a maltratar, o outro vizinho a maltratar, este deve, o vizinho que não tem nada a ver, entre aspas, deve imediatamente denunciar. Vá à esquadra da polícia, porque muitas vezes o telefone, chamamos, não chama, às vezes chamamos o polícia, às vezes recebe a questão e pode não tratar, porque não está ali a ver o perigo da coisa. O vizinho ou a pessoa que faz a denúncia deve ir imediatamente à esquadra da polícia, porque ali o senhor polícia, o agente, estará mobilizado, porque explicando a agressão que você assiste, o polícia, na verdade, o polícia é o ombro do cidadão. Qualquer queixa desta natureza, ele corre para casa. Também aqui, sempre dissemos aos nossos órgãos de polícia, é preciso, nesse tipo de matérias, é preciso agir com prontidão, porque o polícia tem que estar sempre pronto a ajudar o cidadão. Porque se não agir com prontidão, depois coisas dessa natureza acontecem. Mas, Mário, deixa cá lhe dizer. Para terminar. É um crime gravíssimo. Pois. O Nelson vai esperar ali uma pena de 20 a 25 anos, porque o nosso Código Penal, no 150, é claríssimo. Este é o homicídio em razão da qualidade da vítima ser esposa. Então aqui haverá ainda cúmulos que depois vão provocar que ele fique muito tempo na cadeia. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Qualquer altura, já sabe, doutor, também é prata da casa. Qualquer altura pode ser convocado para nos ajudar a deslindar situações como estas. Obrigado, boa noite. Muito bem. Lá em casa, já se sabe, está aí o número, questões de violência, está, como disse aqui há bocadinho, denuncie imediatamente. Vamos só repreender o comportamento, não estou a falar do Nelson, mas daqueles homens que batem nas mulheres. Regi, prepara. Vamos, o comportamento do homem que bate na mulher, vai! O homem que bate na mulher, é um comportamento reles, vil, sem qualidade nenhuma. Nós vamos para o intervalo, quando regressarmos vamos falar-lhe de 2 inspetores da polícia, ou seja, são 2 inspetores do SIC, condenados e foram já recolhidos à cadeia, na província do Zaire, porque estavam metidos no crime. Volte connosco daqui a pouco, até já. Tudo o que tu precisas do Candado tem lá. Regressa. Neste regresso às aulas, encontra o material didático ao melhor preço no Candado.